atualizar o volume lá para eles, do que vai pro vídeo? O volume? Ah, tá. Legal, sim. E vai para lá, entendeu? Já tá gravando? Make off. Cara, Ó, tá embaçado. é só você conferir se tá ligado. Ô, Biro, tá gravando, né, Biro? Tá ligado, Confirma tá aí, sim. dá um Tá joinha. ligado. Sucesso! Aí, boa, Biro. Samuca Tchutchuca, põe a cabeça aqui, ó. Tchutchuca, gente. Tchutchuca É o é Ibra. por causa do rabinho dele, tá bom? Não tem nenhum Ibrahimovic. tipo... Eu lembro no seminário, velho, acho que o segundo semestre, tinha um cara, barbudão, magricelo, cabelo raspadinho com a tchutchuquinha, velho. Eu e o Rob tava, ô tchutchuquinha. Fala, galera do Inova Geração. Mais uma vez aqui nós estamos reunidos aqui para fazer o nosso InovaCast. E hoje com convidados excepcionais. Já são de casa. Semana passada a gente trouxe alguns aqui, você já teve a oportunidade de conhecê-los. E hoje a gente trouxe outros convidados e você vai se surpreender com algumas histórias, algumas conversas. E vou apresentar para vocês. Ele que parece um Marcelo Adnet, tem uma pinta de bem-humorado, mas é o nosso pastor aqui, pastor de casa, pastor Renato. Se apresente, Renatão. Fala, galera! Como é que vocês estão? Olha, é bom estar aqui com vocês pra gente bater esse papo. Gostei do excepcional, só não quero saber por que excepcional. Não gostei muito do Adnet, mas é bom estar aqui com vocês pra gente ter esse tempo juntos, de edificação na palavra de Deus. Tamo junto, tamo aí. Beleza, um grande prazer. E também do mundo dos geeks, diretamente para do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. Você vai ter oportunidade, não só você que acompanha no Instagram, agora você vai ter oportunidade de ouvi-lo, né? Ele que veio diretamente dos mundos dos filmes, dos quadrinhos. Davi, se apresenta aí o porquê. E comenta com a galera, faz aquele merchan do que você tem feito aí. Por que eu falo teologia geek? Teologia Geek, geek, né, Cássio? É Jique? Geek. É 2E, né? 2E, saiu I. Tá. Mas como... Ou Jack, né? Que nem o meu avô fala Jack. Jack. Não, É, Jack é não. o Cássio que fala. Fui eu aquele dia. Né? Mas vai, como eu já expliquei pro Cássio, o geek é como se fosse um outro nome pra nerd. E até o Cássio zoou, né, Cássio? É um nerd gourmet, né? Nerd gourmet. Ned Gourmet. Então, é diferenciado, né, Davi? Diferenciado. Diferente. E de nerd você tem bastante coisa, né? Faz um merchan pra galera aí. Como é que é o Instagram do Teologia Geek? Ah, tá. São reflexões devocionais com frases de filme, contexto de filme. E sempre fazendo analogia. Ah, o cara manja. E ele que também é de casa, apresentei semana passada pra vocês. Ele que é o professor da La Casa de Papel. Com vocês, o Cassião aqui. Ah, Tutu, não sei se eu pareço, né, mas tá valendo. Parece. Álvaro e Morte. Fala, galera, beleza? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Nosso segundo podcast. E eu sou o Cássio. Semana passada eu falei que eu gosto de chocolate, de café. E hoje eu vou falar que eu sou um cara apaixonado por hambúrguer. Além de você me chamar... Também, né? É o cara Não, das ficou flexões eu conhecido não sou, como não. o Da cara das flexão- flexões, né? Na flexão não Pula me chama corda, pra fazer Não. Me chama pra tomar café, me chama pra comer chocolate, me chama pra comer hambúrguer e é nóis. Beleza, então, galera, vamos começar um assunto muito legal aqui. Cassião, faz as honras aí de casa, introduz o assunto aí pra gente começar. Galera, hoje nosso segundo podcast, a ideia nossa aqui é trabalharmos um tema muito, muito importante. Não que semana passada não foi importante, né? A ideia nossa sempre é trazer assuntos relevantes, principalmente para você, jovem e adolescente que está nos ouvindo. E a ideia hoje aqui no nosso instantes que nós teremos é trabalharmos um pouco sobre pureza e pureza nos relacionamentos, de maneira assim mais específica, né? Pureza até sexual. E aqui nós teremos, né, com o pastor Renato, tudo o que a Bíblia fala, se a pureza é importante, não é, se jovem deve fazer, não deve, se pureza é algo só para quem namora. Então, sobre isso nós iremos discorrer aqui, daqui para frente. Renato, até para começar então aqui a nossa conversa, pureza nos relacionamentos. Eu acho que quando as pessoas ouvem isso, pensam muito que é algo para namorados, né? Principalmente
pureza na área sexual, no relacionamento deles. Mas o que a Bíblia fala para a gente de pureza? Dá alguma definição? Sim. Então, primeiro a gente precisa definir o que é pureza. O que é pureza sexual, biblicamente falando? Vamos começar pensando pureza. Tá. A pureza, ela é um estado, uma situação, no qual a gente encontra um objeto, um elemento ou uma pessoa que está cumprindo ali o seu propósito de maneira sem ter modificações, sem ter impurezas, sem ter modificações. É quando uma pessoa, ela cumpre o seu propósito, o propósito pelo qual ela existe, de maneira genuína, de maneira pura, sem nenhum tipo de sujeira. Isso é pureza. Pensando na vida cristã, quando a gente pensa em pureza na vida cristã, a gente precisa se lembrar de qual é o grande alvo da vida cristã. Nós vivemos um projeto que Deus estabeleceu de nos conformar à imagem do seu Filho. A gente existe para ser parecido com Jesus. Deus criou a humanidade para ser a imagem e semelhança dele. Só que o primeiro homem, ele pisou na bola, que foi Adão. Ele corrompeu a imagem de Deus. Então, Deus, ele está num projeto de redimir a humanidade na pessoa de Cristo. E Cristo, que é o Filho perfeito, que é aquele que expressa a própria imagem do Pai. O fato da gente imitar Jesus faz com que a gente encontre a pureza, a essência genuína do que é o nosso viver. Então, ser puro na vida do crente é buscar ser parecido com Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim, Paulo falando sobre o Evangelho, ele vai dizer assim, que ele proclama, adverte e ensina a cada pessoa com sabedoria para que ele apresente cada uma dessas pessoas perfeitas em Cristo. Então, ser parecido com Jesus é ser puro. Quanto mais parecido com Jesus nós somos, mais puros nós somos, sem nos desviar. Quanto menos nos desviamos, mais puros somos, menos sujos somos, nesse sentido. Quando a gente pensa em pureza sexual, aí a gente precisa pensar sobre ser parecido com Jesus nessa área da nossa vida, pensando a sexualidade, que é cumprir o plano e propósito de Deus para a nossa vida dentro da sexualidade. E aí, pensando especificamente nisso, tem um texto muito legal que eu vou nortear boa parte das respostas aqui, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eu já dou ênfase no versículo 3, quando o texto diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, essa é a vontade de Deus para vocês, que vocês sejam santos. Santo aqui está relacionado à pureza. Separados do mal, parecidos com Cristo. Aí ele fala assim, 2 pontos, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Então ele vai falar sobre santidade em 1 Tessalonicenses 4, só que especificamente falando sobre a santidade na sexualidade. Como é o jeito certo de agradar a Deus nessa área. Então, isso é importante para a gente pontuar. E é importante também, quando a gente pensa em imoralidade sexual na Bíblia, a gente vai pensar na palavrinha grega porneia. Quando a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, a palavra grega usada é porneia. Porneia vai aparecer praticamente 25 vezes no Novo Testamento. É uma palavra grega que vai ter traduções diferentes. Mas o que significa porneia na Bíblia? Porneia é qualquer tipo de ato, pensamento, intenção, sentimento sexual que foge do padrão de Deus para nós. Então, quando Paulo diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santos, se abstenham da imoralidade sexual, ele está falando, se abstenham da porneia, de qualquer pensamento, ato, sentimento ou intenção que não agrada a Deus na área da sexualidade. Qualquer tipo de prática, sentimento e emoção. Então isso é porneia, isso é pecado, e isso, nesse assunto a gente precisa buscar ser puro também. Renatão, e até engraçado, é interessante, né? É que você falou até de porneia, ela engloba algo assim, é muito mais amplo do que a gente costuma dizer, né? Principalmente para nós jovens e adolescentes, a gente acha que pureza sexual é você só não ver pornografia ou talvez não se masturbar.
Mas vai muito além disso, né? Pensamento, atitudes, né? O fato de eu olhar e cobiçar, eu posso estar caindo nesse pecado aí também, né? Em Mateus capítulo 5, Jesus ele diz, né? Olha, a lei dizia, você não pode adulterar. Eu venho dizer o seguinte, se você desejar a mulher do seu próximo com intenções, né? O desejo ali, a cobiça, você já está pecando. Então a porneia vai além de um comportamento. Está ligado, inclusive, a sentimento, emoção, intenção. Legal, legal. E hoje a gente vê que a informação chega muito rápido, né? E no nosso contexto assim de juventude, a gente abre um Instagram, abre um Facebook, ou até em conversas de WhatsApp com nossos amigos, algumas coisas erradas acabam chegando ali de uma maneira meio deturbada, tal. Como que a gente pode lidar, como jovens, a nossa juventude pode lidar com essa questão de sexualidade, com a questão da pureza no relacionamento com os nossos amigos e quando a gente está sozinho? Tutu, só voltar um pouco, essa sua pergunta já responde uma outra pergunta que o Davi fez no início. Quando o Davi pergunta assim, né, se esse tipo de assunto é só para namorado. E você já colocou, todos nós, jovens, adultos, crianças, todos nós vivemos numa sociedade que é erotizada, é uma sociedade que é sexomaníaca. Então, isso é muito importante para a gente pensar, porque isso não é só para casal de namorado, né? Pelo contrário, eu acho que isso é óbvio para quem está ouvindo, como isso é importante. Eu trouxe até uns dados, eu vou responder sua pergunta, mas eu trouxe uns dados aqui do Tim Challies, é um pastor canadense que escreve, inclusive eu vou indicar um livro dele no final. Ele traz alguns dados importantes para a gente pensar hoje como esse assunto é relevante. O Tim Challies vai dizer o seguinte, em pesquisas feitas, que mais de 50% dos jovens, homens e mulheres, eles, uma vez por mês, têm acesso à pornografia. Mais de 50%. Mais de 70% do acesso, agora englobando adultos também, mais de 70% do acesso a conteúdos eróticos na internet, eles se dão por meio de aparelhos móveis, do celular. Outro dado importante, 1 a cada 5 buscas na internet, hoje, o Tim Challies vai dizer, está relacionada à pornografia de alguma forma, a conteúdo erótico. A gente vê também o seguinte, que uma pessoa vai ter o contato a primeira vez com algum conteúdo erótico, em média aos 12 anos de idade. Então você tem muita gente que está no começo da adolescência tendo acesso a isso. Outra coisa, 9 de 10 rapazes hoje já tiveram contato com conteúdo erótico antes dos 18 anos. E 6 a cada 10 mulheres já tiveram contato também com conteúdo erótico. Isso é do Tim Challies. Peguei também outros dados de um ministério chamado Não Morda a Maçã, ministério também relevante hoje na Igreja de Cristo no Brasil. Ele vai dizer o seguinte, que 50% dos casamentos, eles recebem algum tipo de malefício, de dano, por causa de conteúdo também pornográfico. 40% dos divórcios, eles são causados hoje por algum tipo de imoralidade sexual. 58% desses que são viciados em pornografia têm perdas financeiras significativas. Essa dependência afeta outras áreas também da vida. E uma pessoa a cada 3 viciada em pornografia acaba perdendo o emprego. Tamanhas são as consequências aí dessa situação na vida de uma pessoa. Só completando, às vezes você falou aí pornografia e tal, às vezes quem está ouvindo a gente pensa, mas eu não vejo pornografia. Mas também tem outros modos muito mais sutis de se manifestar, né? Até, você falou geek, né? Pelos filmes mesmo, as séries hoje em dia estão ficando cada vez mais pesado, mais hoje sensuais. você não vê uma série que... É difícil você assistir uma série, né, que não tem alguma cena, alguma... incentivando, né, a sexualidade, né? Até você pega a Netflix hoje, qualquer coisa que você está assistindo, até a gente comentou quando assistiu Casa de Papel lá, de repente uma cena nada a ver no meio do filme, tipo, partindo para esse lado assim de sexualidade, né? Até era uma cena assim de
homossexualismo, mas você vê a tendência, né? A galera, a molecada aí, principalmente adolescente, está vidrado nessas coisas, assistindo o tempo todo, né? E às vezes acaba achando que é normal, porque desde pequeno, como você disse, 12 anos, mas qualquer coisa que você assiste hoje na TV, seja coisas que passam TV aberta também, né? Tem cenas, tem incentivos, né, na questão da sexualidade, né? Então, os programas da família brasileira, que o pessoal diz aí, né? É tudo cheio de mulher seminua, homem seminu, dançando lá, se apresentando. Programa da família brasileira. Exato. Tem até uma pesquisa que diz que o produto que mais vende são coisas relacionadas à sexualidade. Então, você vai comprar uma camisa de futebol, tem uma mulher... Verdade. Ou um homem, de certa forma, quase nu ali para poder vender. Você vai comprar um lanche, alguém oferecendo de uma forma mais... Pasta de dente. Pasta de dente, exatamente. Você vai comprar um fio dental. E não é fio dental de roupa, né? Fio dental mesmo, de limpar o dente. Tem lá uma mulher seminua lá. Tem lá as propagandas que aparecem comercial, né, de cerveja. É sempre uma mulher, né? Mas vai um bar pra ver se é uma mulher daquele jeito. Só tem baixinho, gordinho, careca, né? Não, de tudo. Não, a sociedade trata a gente, e infelizmente porque a gente tem dado margem para isso, como animais. É como você pegar um animal, você faz uma tocaia, coloca comida ali para ele vir até você, né? E a gente também. O homem quer suprir o seu instinto, ele precisa de sexo, sexo, sexo. E a galera tá fazendo isso com a gente, e o pessoal, com a gente assim, né? Com esse mundo hoje, né? E inclusive, a imoralidade sexual hoje, ele é um grande problema na Igreja de Cristo. Tem um pastor chamado Jaime Kemp, que ele vai dizer o seguinte, que a queda da igreja está relacionada à destruição da família. E a destruição da família está relacionada à imoralidade sexual. O que o Jaime Kemp vai dizer é o seguinte, a igreja ela precisa se preocupar, porque se existe um grande inimigo na vida da igreja, é a imoralidade sexual que tem buscado destruir as famílias. E a gente tem ideologia de gênero, não deixa de ser imoralidade sexual. Os namoros evangélicos hoje, dentro da Igreja de Cristo, nós podemos questionar bastante os relacionamentos hoje. Claro que tem gente boa, tem exceção, mas olha só, a gente está falando sobre procurar exceção. E você fala de namoro, você vê até questão de pais, né, Renatão, que incentivando namoros errados, né? Pais eu digo pais assim, de dentro de igreja, né? Até para às vezes mostrar que o filho é homem mesmo, né? Não, vai, você tem que ficar com a menina mesmo. O moleque tem 14 anos, aí 13 anos. E a pressão que esse pessoal tem da galera que ele anda, né? Todo mundo tá namorando ou tá flertando e você não. E aí é essa busca incessante de procurar um relacionamento. E aí começa o famoso atirador de elite, né? Mandando mensagem para todo mundo, até enganando as meninas, ou as meninas até enganando os meninos, só para ter essa sensação de conquista, né? Mas graças a Deus isso aqui na igreja não acontece. Você só fora, metralha, essas coisas. Com certeza. Não existe aqui. Foi muito importante. Foi criando como se fosse uma tolerância que a gente não devia ter aceitado. Né? A nossa cultura, ela trata o negócio com popularidade, né? Tá em todo lugar, e ela é passiva, ela incentiva, né? E a gente, como igreja, precisa ser uma resposta contra a cultura nesse sentido. Tem cultura que é boa, mas essa cultura é definitivamente pecaminosa e a gente precisa se levantar, porque o chamado de Deus para nós é que a gente se abstenha, e a ideia é fugir da imoralidade sexual, né? Você falou que uma das soluções é fugir. E de forma assim mais explicativa, o que nós jovens podemos fazer para tentar sair dessa cilada? Como fugir? Desligar a TV. Boa. Quebrar a televisão, né? Tá. Eu acho que essa parte celular é a mais importante. Então eu vou pedir para quem está ouvindo a gente aí nesse podcast, abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esse texto é muito importante e ele ajuda a gente a pensar um caminho legal de reflexão e de estratégias para a gente fugir disso. Então eu vou ler ali 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 3 a 8, tá bom? Vou ler ali e responder a sua pergunta, tá, Tutu? Fala assim, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, puros. Como? Abstenham-se da imoralidade sexual. Então aqui já tem uma dica. Foge da imoralidade sexual. Com imoralidade sexual a gente não brinca. É interessante que em 1 de Pedro a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando o assunto é imoralidade sexual, a Bíblia não diz resista. A Bíblia diz fuja.
Então tem que fugir. É fazer igual o José fez com a mulher do Potifar, lá em Gênesis 39. Deixou a roupa na mão dela. Né? Sair correndo, exatamente. Então, ó, já tem uma dica aqui. Fuja, tem que ser tratado com seriedade. A segunda dica que ele dá aqui no texto. Cada um saiba controlar o seu corpo, o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Ó, então, fuja da imoralidade. Então, crie mecanismos, estratégias para você fugir, não ter contato, não brinque com ela. E saiba que você precisa usar o seu corpo de maneira que glorifica a Deus. Então, você não pode fazer. Então, evite não, abandone qualquer tipo de prática, como, por exemplo, a masturbação, ou isso não só no sentido do indivíduo fazer nele, mas no namoro, fazer no outro, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de imoralidade sexual, o olhar indecente, a conversa de WhatsApp, tem que fugir disso. Um filme, série que você sabe que vai ter besteira. E hoje, até trazendo, só rapidão, Sim, Renato, claro. a questão de rede social também, né? Seguindo, né, pessoas aí que vai fazer você partir para esse lado, né? Às vezes deixar de seguir, né? Porque hoje eu falo isso porque é moda, né? Instagram. E a pessoa segue lá Deus e o mundo, um monte de pessoa bonita, né? E essas pessoas bonitas, muitas delas não temem a Deus, então posta tudo que tem direito para postar, né? Sim. Então é fugir de tudo mesmo, né? E influencia, né? As meninas têm que parar de seguir a Anitta. Já vou deixar bem claro, né? Porque lá em casa é uma briga danada, né? Falei, Natália, para de seguir essas meninas aí que não dá certo, não. Então, Paulo aqui, ele vai dar 3 dicas no nível do comportamento. Foge. Cuida do seu corpo. Não deixe o seu corpo brincar com isso. E uma outra dica no nível do comportamento está no versículo 6, quando ele fala assim, nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Em outras versões, não defraude o seu irmão. Então, no nível do comportamento, a gente tem que fugir, a gente tem que cuidar do corpo e a gente tem que entender também a responsabilidade comunitária. Eu não me visto só para mim, eu me visto também para o outro, para que eu não defraude. O que é defraudar? É eu criar uma expectativa no outro que eu não posso suprir. Então, se o meu jeito de me vestir, ele gera desejos e intenções no outro, eu preciso cuidar disso. Porque se eu estou despertando nele um sentimento que ele não pode ter, eu estou pecando, eu estou defraudando o meu irmão. Então ele dá 3 maneiras de lutar no nível do comportamento. E aí aqui, até rebato para vocês, depois eu continuo a leitura do texto, tá bom? Quais são maneiras práticas de evitar isso comportamentalmente falando? O que vocês me ajudam aí? Eu citei algumas. Jeito de se vestir, filme, o Davi falou, cuidado com o WhatsApp, o que mais? O que a pessoa vai postar também, né? Sim. Que às vezes, acho que a pessoa é muito inocente, às vezes, porque posta alguma coisa e fica com vergonha, ou não entende, às vezes, Legal. algum comentário que alguém faz. Acho que não entende a pessoa. Sim, tomar cuidado com o que vai postar. Fala aí Tutu. Acho que legal é a gente abordar aqui, você já disse, né? Já deixou bem incisivo, foi a questão da defraudação. Tomar cuidado e a intenção que você lida ao falar com alguma pessoa. Então, às vezes, numa mensagem de WhatsApp, ou às vezes sozinho com uma pessoa, tomar cuidado, porque pode aflorar, né? Bem perigoso. Você comentou isso aí, Renatão, de fugir, né? Eu lembro assim que logo quando Deus me converteu e eu vim para a igreja, assim, eu tentei ser bem radical, principalmente na área sexual, né? Por conta do meu passado, né? De coisas que eu achava normal e agora eu fui aprendendo o que Deus esperava de mim, o que a Bíblia me ensinava. E assim, eu tentava e até hoje, né? Eu ser radical mesmo, sabe? Porque eu acho que uma dos erros aí, principalmente de jovens, adolescentes, a gente acha que a gente tem controle, né? E eu acho que a área sexual, a área da sexualidade, cara, a própria Bíblia fala para nós fugir, né? A Bíblia em nenhum momento fala assim, cria uma estratégia do tipo, não, espera, vê até qual momento você consegue Não, você nem brinca, tá ligado? Vaza, porque se você começar, a gente não consegue lidar, né? Não consegue controlar. E eu lembro que no próprio namoro meu com a Ana, né? A gente, cara, eu morava sozinho. A Ana,
por conta de vir de família divorciada, a mãe dela vivia só com a mãe, né? A mãe dela acabava confiando em mim, isso era eu ficava com medo, porque o fato dela confiar, ela deixava a gente, tipo, mais à vontade, assim, sabe? Tipo, não ficava sentado o tempo todo ali quando a gente namorava. Então, assim, as estratégicas que a gente tinha era evitar, era vazar, fugir, né? Eu acho que, principalmente namoro, né? A gente, não, eu consigo. Eu vou ficar de boa. Cara, a gente não consegue. Acho que, né, igual você falou, igual a palavra de Deus nos ensina, a gente tem que vazar. E uma das coisas que eu aconselharia, cara, assim como todos os pecados, né, mas talvez o pecado da sexualidade, principalmente para você jovem, adolescente, seja radical. Não brinque, corta o mal pela raiz, não dá moral, não dá moral. Até medidas radicais, né? Eu lembro até que teve uma época que eu estava assistindo muito Vikings, a série, né? E assim, eu tentava pular pelo menos todas as cenas que tinham, porque se você já viu pelo menos um episódio, você sabe que é pesado. Se não viu, não vê, não vê. Eu comecei, a Natália já, Então, não dá certo não. E assim, eu tava viciado, eu tava quase terminando a segunda temporada, mas aí Deus usou meu pai. Viu, pai, se você está escutando isso, muito obrigado. Viu? Hoje eu entendo. E falou para eu parar de assistir. E assim, na época eu fiquei meio... Por quê, né? Sim. Mas até É história, hoje, né, pai? É história. Hoje eu entendo e, assim, até a gente tem uma medida bem radical lá em casa. A gente dá, uma chance para a série. Viu que Pesado. é daquele jeito, vai ser ali a série toda daquele jeito, a gente nem assiste. Então, se você está assistindo alguma série, acho que tá legal, mas é muito pesado, nem recomende, nem passe adiante. Mas, o papo tá legal porque é o seguinte, a partir de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, foca lá você que está ouvindo a gente, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. A gente viu aqui questões no nível do comportamento para a gente mudar. E se a gente ficar só nisso, a gente tem um problema. Porque não é no comportamento que a gente vai resolver esse problema. Claro que exigem, sim, medidas comportamentais e práticas, como vocês citaram aqui, que vocês experimentaram. Mas alguém poderia levantar e dizer o seguinte, então peraí, se a gente for viver tudo lá nas montanhas e se ausentar de internet, os monastérios... Monge, né? Aí vamos viver igual um monge no monastério, que aí a gente vai resolver o nosso problema? Por que o monastério não deu certo? Porque o homem estava lá dentro. Então, é por isso que a gente precisa entender e continuar lendo o que Paulo vai dizer, que a solução do problema, ela passa pelo nível do comportamento em alguma medida, mas ela está no coração. Porque você vai ver agora, se Paulo citou 3 coisas na área do comportamento, ele vai citar pelo menos 4 na área do coração. Ele fala assim, voltando um pouquinho, versículo 5, ele fala assim, né? Depois de falar no 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, no 5 ele fala assim, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele dá aqui a raiz do problema. A raiz do problema está naquilo que eu estou desejando no meu coração, está naquilo que está governando o meu coração, está naquilo que é aquilo que me domina. Aqui são desejos e paixões que elas estão desgovernadas dentro de mim, que estão me levando a um caminho distante do que Deus quer para mim. Percebe isso? Fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. É o nosso coração o problema. E ele vai falar o seguinte, e quem anda assim são os pagãos. Porque quem conhece a Deus sabe que o nosso maior tesouro é o Evangelho. E se você está perdendo nessa área, o problema está no seu coração, está em desejos que você está cultivando na sua mente, no seu coração, que estão maximizando o seu pecado e minimizando a glória de Deus. Então percebe como isso é importante? Então, um primeiro passo no nível do coração é avaliar o coração. Senhor, será que eu estou desejando mais o Senhor, mais as coisas desse mundo do que o Senhor? É o domínio nesse sentido, sobre a idolatria, a escravidão do coração. Outra coisa que ele fala aqui, muito legal, ele fala no versículo 7. Isso, porque, versículo 6 ainda. Nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos,
Porque Deus não nos chamou para a impureza. Ele chama a gente a refletir sobre a nossa identidade. Se você conhece o Senhor, você sabe que Ele é o Deus que vai redimir toda a história em Cristo Jesus. Mas você sabe também que Ele é o Deus que vai punir o mal. Então, basta você se entender nessa história e querer glorificar a Deus. E ele fala assim, Deus nos chamou não para a impureza, mas para a pureza. Se você é um crente, você precisa questionar a sua identidade. Quem você é em Cristo Jesus. Isso precisa fazer o seu coração querer o reino de Deus, para que você deseje a Deus e tire os olhos da imoralidade sexual. Uma outra dica que ele dá é a seguinte, ele fala assim, no versículo 8, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus. A imoralidade sexual, ela precisa ser combatida diante da presença de Deus. Não é para a igreja que você vai querer mostrar um caráter legal. Não é para o teu pai que você vai botar regras para você mostrar, não, eu sou santo. Eu preciso entender a minha vida diante de Deus. Eu preciso confrontar o meu coração diante de Deus. E é muito legal, ainda no versículo 8, que ele fala assim, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. O Espírito de Deus, inclusive, nos dá todo o recurso que precisamos para vencer a imoralidade sexual. Então a gente trata a imoralidade sexual em alguma medida no comportamento, mudando práticas, mas precisamos tratá-la imediatamente no nível do coração, diante de Deus. Quando eu estou numa onda difícil, ilustrando aí alguém que está nos ouvindo, olhando para pornografia, masturbação, conversas de WhatsApp impura, não questione a princípio as suas circunstâncias. Questione o seu amor por Jesus. Questione o quanto você está amando Jesus. Lembra do Cristo crucificado e o quanto isso incomoda você. Porque assim, você, impelido por esse desejo de glorificar a Deus, você vai querer tomar medidas radicais e vai se colocar em caminhos que são genuinamente bons para a tua luta aí, para você vencer. Falei bastante, mas acho que deu para entender, né? Não, top, Renatão. Top demais. Renatão, de maneira agora até baseado na sua experiência, você foi pastor de jovens, né, por bastante tempo e agora pastor da igreja, né, como um todo, né, lidando com pessoas mais velhas. Essa parada aí de pureza sexual é algo que pega só nos jovens ou pega também na galera mais velha aí? E aqui mais velha, nem vou falar a idade, né, mas sim. Pessoal mais velho. Cara, as estatísticas que eu mencionei, elas revelam. Pega tudo, né? Para todo mundo. Casamentos têm sido destruídos por causa da imoralidade. A gente, quando é jovem, quando jovem não casado, tem a ilusão de achar que porque agora, principalmente no contexto cristão, né? Porque eu casei, agora eu vou ser satisfeito sexualmente e não vou lutar mais com a imoralidade sexual. Mentira. Mentira. Porque a luta não está no comportamento. Não é porque você mudou um comportamento, você foi lá para o monastério da vida sexual, do deleite sexual, que você está livre disso. Seu coração continua impuro. Se você não tratar a nível do seu coração, você não vai vencer isso. Por isso que hoje, essa luta é para todo mundo. É claro, a gente não pode ignorar o fato de que o adolescente, com 11, 12 anos, ele experimenta mudanças hormonais. É claro que o contexto aí de você não estar casado te gera pensamentos e desejos mais constantemente, mas essa luta é de todo mundo. Eu não acho que há diferença, que o jovem luta mais que o adulto. Essa luta é do coração. E Jesus vai dizer que é do coração do homem que provém todo tipo de injustiça, impureza e imoralidade sexual. Provérbios 4:23 vai dizer, guarda o seu coração acima de qualquer coisa, porque dele vem toda a sua vida, ele é fonte de vida. Top. E às vezes a gente acha que essa questão da idade aí, eu falo por mim mesmo. Já fui adolescente, sou jovem, não vou falar que fui jovem, não sou jovem ainda, apesar do telhado ter caído, né? Mas sou jovem ainda. Passei por uma idade de 12, 13 anos aí, antes de casar, eu tive algumas experiências, né? É claro que foram diferentes, de quando eu tinha 12, 13 anos, depois com 25, 26, 27 anos, e hoje casado.
são experiências diferentes, mas eu acho que essa questão sexual ela é de acordo com o que você vive no dia a dia. A questão que você trouxe sobre o coração é muito válido abordar. É a passagem de 1 Coríntios lá que fala que tem um escape. E realmente tem. Quando a gente está com um relacionamento mais estreito com Deus, esse escape vai aparecer. E eu lembro que no meu relacionamento com a Natália, quando a gente namorava, quando a gente era noivo, quanto mais a gente estava mais próximos de Deus, fazendo devocional, algo do tipo, era muito mais fácil de lidar com essas questões da sexualidade. E quando a gente se afastava um pouco, aí a gente também tinha uma dificuldade maior, a gente esquecia das prioridades e começava a preencher com os nossos desejos, né? E eu acho que é assim com todo mundo, né? O segredo não estava na regra, estava no coração voltado para Deus. Exatamente. A regra ela é importante, ela tem que ter, ela segura a gente, mas ela tem que ser acompanhada do Por si só confronto do coração. não é válido, né? Ela por si só não é válida. Exato. Até a gente já falou um pouco sobre isso agora, mas se você pudesse listar 2 medidas práticas para um jovem cristão começar a praticar no seu relacionamento íntimo com Deus, que vai ajudar contra essa luta com a imoralidade sexual. Porque eu acho que às vezes surge um legalismo assim, acho que Deus perdoa tudo, eu já sou salvo mesmo. Uma libertinagem, isso, né? libertinagem. E medidas práticas, mas assim, sem ser o óbvio, que eu acho que todos deveriam já ter isso em suas vidas, é leitura bíblica, né? Tá. Eu só complementando, né? O Davi falou essa parada de todo mundo, Deus perdoa. E tem a questão também, eu acho que o que pega também no jovem, que principalmente no começo, quando eu vim para cá, né? Vim para cá que eu digo, Deus me transformou. Você conversava com outros jovens, é muito normal todo mundo ter luta, todo mundo cair nesse pecado e vários deles nem lutar com isso, portanto cair. E às vezes, Renatão, isso traz para o jovem que tem essa luta, tipo assim, todo mundo faz. Sim. Né? Igual você trouxe os dados aí para nós, que o cara que não pratica, ele parece que está então o cara olha para tudo isso e fala, não existe, né? Parece que não existe. O que a Bíblia está falando é algo... Sim. Então, só para complementar. 2 dicas, então, que eu dou. Vou tentar escolher as 2 mais relevantes na minha experiência e não só pessoal. Não é aquela de arrancar o olho, não, né? Não. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora, né? Acho que isso está em ser drástico nas medidas, né? Jesus ensinou isso em Mateus 5. Bem radical. Tem que ser radical. Mas eu diria o seguinte, cara, corre para Deus. Menina, jovem, menino, homem, mulher que está me ouvindo, corre para Deus. Eu sei que o pecado sexual, ele é escravizador em alguma medida e ele deixa a gente para baixo, culpado. Eu conheço gente que é massa demais na vida com Deus, que é bênção em várias áreas da vida, mas que quando o assunto é essa área, se vê derrotado, se vê com vergonha. Olha, corra para Deus. Faça como Davi sempre fez. Escreve lá, lê o Salmo 51. Davi, quando foi flagrado em adultério com Batseba, ele corre, ele se humilha diante de Deus. Não faça como Adão, que tentou se esconder de Deus. Corre para Deus. A misericórdia dele, ela é suficiente para te perdoar, para te restaurar. Tente de novo, de novo, de novo e de novo. Encare isso a cada dia. Se você foi derrotado hoje, levanta amanhã, luta de novo. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, então corre para Deus, se humilha diante dele, se encante por ele, se apaixone por ele, se humilhe diante da presença dele. Essa é a dica com vários subpontos. Corra para Deus. A segunda dica que eu dou é experimente o benefício da prestação de contas. Nós precisamos entender o que Hebreus 3 nos ensina. Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Antes, encorajem-se uns aos outros no tempo que se chama hoje. Tem hora que a gente vai estar fraco, tem hora que a gente vai estar vacilando, a incredulidade vai tomar a gente, mas a gente precisa da comunhão dos irmãos, do encorajamento mútuo. Procura uma pessoa
mais madura que você. Procura uma pessoa que é um referencial dentro da igreja. E diz para ela, olha, me acompanha nessa área, põe o dedo na minha ferida, me cobra semanalmente. Você, casal de namorados, procure um outro casal que mais velho, de preferência casado. Tem o Tutu aqui, tem o Cássio aqui. Peça que eles te acompanhem. Peça que eles coloquem o dedo na sua ferida, te cobrem sobre a pureza sexual. Então corra para Deus, mas corra também para a comunhão dos irmãos. Isso é muito importante para nós. E isso também envolve um pouco da demonstração do se humilhar, né? Porque às vezes a pessoa não quer compartilhar, mas nisso você está demonstrando um orgulho de não querer compartilhar o seu pecado com medo já do que as outras pessoas vão achar. É verdade, temor a homens, né? É por isso que aí a gente volta para Tessalonicenses. Você não está rejeitando o homem, você está rejeitando o próprio Deus quando você está em imoralidade sexual. Ele não tolera essas coisas. A sua vida tem que ser diante dele, não diante dos homens, né? E até você tinha falado de um livro. Quais leituras você recomenda assim para nos ajudar nessa área? Eu penso em 3. Desintoxicação Sexual. É um livro do Tim Challies, desse cara que eu mencionei algumas estatísticas. É o livro do momento, assim. Acho que ele é o pop do momento. Desintoxicação Sexual. Ele é bom. Ele não é só pop, ele é bom. Tem coisa que é pop e não é boa, né? Esse é pop e bom. Anitta, né, no caso. Esse é bom. Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Se eu não me engano, é John Street, da editora Nutra. O Desintoxicação Sexual é da Vida Nova. E um terceiro, da ABCB. Abraço para o meu querido pastor Fernando. Finalmente Livres, ou Finalmente Livre, no singular, do Lambert. É da ABCB, da editora ABCB. Publicado pela ABCB. Livro muito bom também. E eu preciso lembrar, assim, por fim, né, que por mais que a gente só condenou e criticou aqui a imoralidade sexual, esse é o nosso papel mesmo, porque a Bíblia condena, lembrar que sexo é algo bom. Ele foi criado por Deus. Deus fez o sexo para que a gente o tivesse dentro do casamento, do jeito certo, debaixo dos parâmetros de Deus, é bem verdade, mas é algo bom. O problema é que a gente pegou algo tão sagrado, tão precioso e deturpou isso. Então, olha, Deus tem o momento certo de você experimentar a sobremesa. Espera a sobremesa chegar, que vai ser uma bênção, vai ser um privilégio. É um presente de Deus o sexo para nós, quando vivido debaixo dos princípios da palavra de Deus. Amém. Galera, tá chegando o nosso final aqui do nosso InovaCast. E para encerrar, queria deixar alguns segundos para vocês mandar um abraço para a galera aí e falar sobre esse assunto, quão foi importante para nós e é importante para nós, e fazer um encerramento aí. Renatão, vai começar? Eu só quero agradecer esse tempo, quero dizer que tem sido muito bom ver o Davi aqui tomando a iniciativa, dirigindo esse projeto, com o apoio do Cássio, do Tutu. É muito legal ver Deus usando vocês de maneira criativa para edificar a Igreja de Cristo, para conduzir pessoas nesse processo de sermos encontrados puros, parecidos com Jesus, né? Então, que Deus abençoe vocês, que esse podcast sirva para abençoar vocês. Cassião? Cara, agradeço aí também, agradeço mais uma vez poder estar aqui. Nosso querido Davi. Existe o 2D Teologia, né? Esse é o duas mãos, né? Porque 2D é pequeno perto do cara aí do geek. É sensação do momento. É da hora demais, Davi aí, e tamo junto. Valeu, galera, valeu vocês que estão nos acompanhando aí. Você que tá estrelando hoje aqui, muito obrigado, Davi, pela parceria. Ele é o cara que tá por trás aí. Eu não posso deixar de citar duas pessoas que tá nos ajudando hoje aqui e tem ajudado já, que é o Samuca e o Daniel, a família Amaral em peso aí, ó. A Juro, o Biro. Como? Daniel, se eu falar Daniel, ninguém vai conhecer. Daniel Mora parece nome de jogador de futebol, né? Que isso, não que o Biro não seja, né? Biro também é nome de jogador de futebol. Essa família aí tem ajudado bastante a gente aqui. Olha lá, ele até se espreguiçou ali, tá todo pomposão lá. Davi, suas considerações finais aí. Agradecer vocês também por toparem, né, esse projeto. E só dar dica pro pessoal aí, né? Teologia Geek. Às vezes é muito sutil, né, em tudo. Então, às vezes em filmes, séries, redes sociais, então é bom lembrar sempre de estar atento em todo momento.
Beleza, beleza. E esse foi o nosso InovaCast, um assunto toda semana aí pra você, abordando alguns temas que a Bíblia fala e que a gente traz aqui pra cobrar de você, cobrar da gente e expor. Esse foi o Pronto Falei do InovaCast. Um grande abraço, uma ótima semana. Valeu! Simbora! Sucesso!